hoje no Oriente Médio comemoram a vitória. Israel e Hamas concordaram na primeira fase do cessar-fogo em Gaza e na libertação dos reféns restantes. Hoje, 9 de outubro, a partir das 12h horas horário local, entrou em vigor o cessar-fogo. O Hamas promete libertar todos os reféns e Israel retirar suas tropas para a linha inicial acordada. Depois disso, começa a próxima fase das negociações, que deve levar à cessação completa da guerra, à retirada total das tropas israelenses de Gaza e à transferência do setor para a administração internacional. Donald Trump já anunciou o fim de mais uma guerra, a 8ª em sua lista, que foi interrompida por ele. Mas tanto em Israel quanto em Washington alertam que isso é um terreno muito delicado e ainda há uma série de etapas a serem cumpridas antes de anunciar o real fim da guerra. Embora haja certo otimismo nas cidades israelenses e até mesmo no Cairo, as pessoas comemoram nas ruas a suspensão da guerra. Os Estados Unidos da América afirmam que tudo segue como planejado. Mas vamos, nesta edição, olhar para a situação de forma realista e analisar se já devemos falar em progresso no fim da guerra na faixa de Gaza ou se há risco de fracasso logo na primeira etapa. Vou dar um spoiler aqui. Em Israel estão certos de que o risco é bastante grande. Sou Alexei Petty. Hoje, 9 de outubro, vamos discutir esse tema juntos. Mas antes de iniciar o episódio, quero lembrar que neste canal do YouTube todos os dias são publicados vários vídeos de notícias e análises para que você fique por dentro de absolutamente todas as novidades. Por isso, recomendo que você se inscreva neste canal do YouTube, peço que deixe um like e escreva qualquer comentário seu. E se você quiser apoiar o trabalho deste canal do YouTube, pode fazer isso com qualquer doação pelos links e dados na descrição deste vídeo. Lá está escrito, apoiar o canal do YouTube Alexei Petty. Escolha qualquer formato que for mais conveniente para você. Ficarei grato por qualquer apoio seu. Então agora vamos por partes. Resumindo, a situação é a seguinte. Israel e Hamas, em Sharm el-Sheikh, no Egito, concordaram com a primeira fase do plano de cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos, que permitirá a libertação de todos os reféns na faixa de Gaza, a retirada das tropas israelenses para um ponto acordado e a libertação de alguns prisioneiros palestinos. O cessar-fogo em Gaza começou logo após o governo israelense aprovar o acordo, por volta do meio-dia. Embora ainda haja aqui uma divergência, alguns meios de comunicação já escreveram hoje que, supostamente, ainda se ouvem explosões isoladas na faixa de Gaza, o que significa que alguém está violando o cessar-fogo. Bem, por exemplo, de acordo com a Organização de Defesa Civil de Gaza, na manhã de quinta-feira ainda era possível ouvir explosões em Gaza, apesar de Hamas e Israel terem chegado a um acordo de cessar-fogo algumas horas antes. Vou citar a seguir. Como escreve Gaza, depois que ontem à noite foi anunciado o acordo de cessar-fogo em Gaza, Israel realizou uma série de ataques. Explosões foram ouvidas, principalmente no norte de Gaza. Uma transmissão ao vivo da Reuters mostrou que na manhã de quinta-feira, fumaça subia sobre a faixa de Gaza, confirmando os ataques. Mas aqui há um ponto muito importante. Em primeiro lugar, o regime de cessar-fogo só é estabelecido após a votação no governo de Israel. E em segundo lugar, algumas fontes do grupo de negociação afirmam que, abre aspas, o cessar-fogo deve entrar em vigor dentro de 24 horas após sua ratificação pelo governo israelense. Depois disso, de acordo com o acordo, seguirá a libertação dos últimos reféns israelenses dentro das próximas 72 horas. Então, as próximas horas ainda são um período muito instável e o regime de cessar-fogo, mais uma vez repito, deve ser anunciado após a votação no governo de Israel dentro de 24 horas, ou seja, há uma certa margem aqui. Mas isso não é tudo. Aqui surgiu mais uma inconsistência, ou melhor, uma tentativa do Hamas de frustrar o acordo. Segundo um alto representante do Hamas, para a libertação dos reféns é necessário fazer uma declaração oficial sobre o fim da guerra em Gaza. Já em Israel, acrescentam que não têm certeza se o Hamas conseguirá devolver os corpos de alguns reféns mortos. Mas vamos voltar a isso mais tarde. O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, declarou que os reféns provavelmente serão libertados na segunda-feira, 13 de outubro, ou na terça-feira, dia 14. Na declaração de Trump não foram abordados alguns pontos controversos da proposta, incluindo o desarmamento do Hamas e a administração da faixa de Gaza, quem irá administrá-la após o fim da guerra. O plano foi recebido com alegria na faixa de Gaza e em Israel, embora os moradores de ambos os lugares
tenham expressado preocupações sobre se o acordo inicial levará a um acordo de paz abrangente. Agora, vamos aprofundar um pouco mais nessa história. Hoje, Trump foi o primeiro a anunciar que Israel e o Hamas assinaram a primeira fase do plano de paz, que os reféns serão libertados em breve e que Israel em breve retirará as tropas para a linha acordada. Aliás, houve uma situação curiosa quando Marco Rubio estava em uma reunião completamente diferente, não muito longe de Donald Trump. Soube das notícias de Sharm el-Sheikh, onde Hamas e Israel negociavam. Ele rapidamente passou um bilhete para Trump, dizendo algo como: "Publique primeiro no Truth Social, para que você seja o primeiro a anunciar que a guerra está quase terminando." No final, Trump escreve o seguinte: "Estou muito orgulhoso em anunciar que Israel e o Hamas assinaram a primeira fase do plano de paz. Isso significa que todos os reféns serão libertados em breve e Israel recuará suas tropas para a linha acordada como o primeiro passo para uma paz forte, duradoura e eterna. Todas as partes serão tratadas de forma justa. Hoje é um grande dia para o mundo árabe e muçulmano, e Israel, países vizinhos e os Estados Unidos. Agradecemos aos mediadores do Catar, Egito e Turquia por colaborarem conosco para este evento histórico e inédito. Sim, bem-aventurados os pacificadores", escreve Donald Trump. Especialistas dizem que ele está orgulhoso. Para alcançar um acordo de cessar-fogo, tanto Israel quanto o Hamas tiveram que abrir mão de seus objetivos maximalistas. Os objetivos da guerra de Israel eram eliminar o Hamas e libertar os reféns. Se conseguirem retirar os reféns restantes de Gaza, Israel cumprirá um objetivo militar extremamente importante, que também é muito, muito importante para o público israelense. O Hamas continua sendo uma organização terrorista ativa, embora enfraquecida e com menor influência, ainda pode atacar Israel novamente. Como vimos, infelizmente, em 7 de outubro há 2 anos, mas ainda existe, e isso levanta muitas perguntas. O plano de Donald Trump prevê libertar todos os reféns do Hamas e retirar as tropas israelenses até a linha definida. No entanto, ainda não há clareza sobre questões-chave, incluindo o desarmamento do Hamas, a administração de Gaza após a guerra e quais garantias de segurança foram fornecidas, se é que foram, para evitar a retomada das hostilidades. Ok, confirmamos que foi acordado um cessar-fogo. E agora? Trump afirmou que os reféns devem ser libertados na segunda ou terça-feira. Os prisioneiros e detidos palestinos também devem ser libertados, e as tropas israelenses devem ser retiradas de Gaza até a linha acordada. Nas próximas 24 horas devemos ver só a preparação para esse processo. E Trump está realmente tentando acabar rapidamente com a guerra em Gaza e até acredita que o fim dela está próximo. Em particular, Trump declarou que nos próximos dias irá ao Egito e depois visitará Israel. E, segundo Trump, os israelenses supostamente pediram para Donald Trump fazer um discurso de vitória no Knesset. O Knesset é o Parlamento de Israel. Trump escreveu em letras grandes: "Sim, que Deus abençoe os pacificadores", mas eles ainda têm um longo caminho a percorrer. A maioria dos pontos do plano de Trump, especialmente aqueles relacionados à administração de Gaza após a guerra e às exigências de Israel sobre o desarmamento do Hamas, ainda permanecem em aberto. No entanto, Netanyahu, que prometeu repetidamente uma vitória total sobre o Hamas em Israel, apresenta isso como um momento decisivo de virada. Autoridades israelenses destacam que conseguiram garantir a libertação dos reféns, mantendo ao mesmo tempo uma presença militar significativa na faixa de Gaza. Hamas condicionava a libertação dos reféns à retirada quase total das tropas israelenses. A maioria dos israelenses, é claro, está feliz com essa notícia, já que pesquisas mostram que uma parte significativa do país apoia qualquer acordo que traga os reféns de volta para casa. Os parceiros de coalizão de Netanyahu, que seguem uma linha dura, Itamar Ben-Gvir e Bezalel Smotrich. Eles consideram o acordo uma derrota e ameaçam a estabilidade do governo caso o cessar-fogo continue. Eles dizem: se for assim, então vamos tentar desestabilizar o governo. Embora Netanyahu aparentemente tenha prometido tanto a Smotrich quanto a Ben-Gvir que, por exemplo, alguns dos terroristas mais perigosos palestinos que estão nas prisões de Israel, eles não pretendem libertar. Isso se tornou um tipo de compromisso. Mas ainda restam muitas perguntas. Por exemplo, o que acontecerá se o Hamas se recusar a se desarmar completamente? As forças internacionais de segurança, como também está sendo proposto, deveriam vir e assumir a responsabilidade pelo desarmamento do Hamas?
Ou Israel tem o direito, por exemplo, de participar de operações antiterroristas e retornar à faixa de Gaza ou permanecer em algumas de suas partes para conseguir o desarmamento do Hamas. Ou seja, como essa questão será resolvida ainda não está claro, portanto, para continuar avançando para a segunda e terceira fases do plano de paz de Donald Trump e não retroceder, será necessário um constante envolvimento de todas as partes, dos Estados Unidos, da América, do mundo árabe e, claro, de Israel. Deixamos o Hamas de fora, pois ele não decide nada sozinho. Por ora, deixo reticências. Deixe sua opinião e suas conclusões nos comentários abaixo deste vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar seu like. É isso. Cuidem-se. Tchau a todos.